Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista. Estamos ao vivo, mais uma vez, aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação e debate para você, não é? 1h30 da tarde, sempre o horário tradicional do debate político, a discussão dos assuntos importantes que formam a pauta aqui da cidade, da região metropolitana e a pauta do Brasil, né? Debatida de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, em cima do coronavírus. O Brasil apanhando feio do coronavírus, né? E para o mundo é a cara do governo federal que está em xeque, que está em jogo, né? Claro que temos outros atores aí, os governadores, os prefeitos, enfim, né? Mas o Ministério da Saúde completamente desmontado, né? Não tem política nenhuma, não tem vacina, as compras das vacinas vão sendo compradas agora para serem aplicadas à população brasileira a partir de junho, de julho, agosto, ou agosto de Deus, né? Sabe-se lá, não é? O tal do ministro Pazuello continua no cargo, querem arrumar um jeito para ele não ser processado e preso, né? Como general que é. Ou seja, nós estamos vivendo aí numa confusão dos infernos e não conseguimos sair dela. Aqui na Baixada Santista, véspera de início de lockdown, começa amanhã, né, dia 23, vai se encerrar no próximo dia 4, exatamente domingo de Páscoa, né? E eu espero, sinceramente, que as pessoas colaborem, né? Colaborem, ajudem o prefeito e os prefeitos, né, daqui da Baixada Santista, das 9 cidades, 9 municípios que se reuniram e juntos vão fazer esse lockdown, evitar que as pessoas circulem aí pela cidade, pela região. Nós temos praticamente colapso completo na saúde pública, mas até na saúde privada, né, principalmente a saúde privada. Aqui em Santos é mais na saúde privada ainda, com 90%, 95% dos leitos aí de UTI ocupados. E da saúde pública na faixa de 75%, aproximadamente isso, né? 80%, variando um pouco mais, um pouco menos, né? Aquilo que aconteceu em São Paulo, capital, acontece em Santos também. O prefeito deu uma entrevista agora esse final de semana, dizendo que jamais também havia imaginado essa possibilidade dos leitos públicos, dos hospitais privados, na verdade, pedirem aí auxílio ao SUS, né, e aos hospitais da rede pública, né? A mesma coisa que aconteceu em São Paulo. No Brasil, infelizmente, não é o macaco que balança o rabo, não é o rabo que balança o macaco, não é o macaco que come a banana está comendo o macaco já há muito tempo e agora mexendo com a saúde pública e com as vidas das pessoas, lamentavelmente, né? Nós estamos aí perdendo amigos, né? Vendo outros conhecidos, pessoas próximas sendo internadas, sendo entubadas, né? E a gente fica aqui, embora já tenha tido a Covid, né? Quem acompanha o Ponto de Vista sabe disso, né? Graças a Deus tive um caso aí mediano apenas, né? Nada mais grave. A gente fica olhando aí essa situação, essa nova cepa, a cepa que começou em Manaus. O governo federal não podia ter feito um lockdown em Manaus. Ué, ficou exemplo lá da China, né? De Wuhan. O governo chinês trancou Wuhan, fechou, não foi o município, a cidade de Wuhan, fechou o estado de Wuhan. Ué, não podia ter sido feito um lockdown pelo governo federal, junto ao governo governo não de Manaus apenas só, mas o governo do Amazonas, né? Fechado o estado do Amazonas naquele momento para tentar impedir que houvesse uma progressão dessa nova cepa. Não fez nada, né? Agora estamos aí, né? Acompanhando aí os prefeitos fazendo o que podem, né? Infelizmente trazendo aí problemas e constrangimentos, problemas financeiros, constrangimentos aí para comerciantes, micro, pequeno empresários, enfim, que precisam ser ajudados de qualquer forma para não falir, né, para não quebrar. E a gente aqui, né, prontos, né, como sempre, em pé e à ordem, para tentar levar à frente aqui o ponto de vista com as informações, os comentários do nosso dia a dia. Lembrando que de segunda a sexta a reprise começa às 8 da noite, sempre aqui pela Santa Cecília TV. Ponto de vista que recebe aqui mais uma vez a Cristiane Desconce, cientista política, que aí acompanhando, né, com olhos bem abertos, todo esse cenário que nós estamos vivendo, né, Cristiane? Prazer revê-la, tudo bem? Prazer em revê-los, boa tarde para quem acompanha ao vivo, boa noite para quem acompanha a reprise. Realmente chegamos no colapso que ninguém queria. Chegou esse momento, né, Boturão? Pois nós temos aqui uma situação delicada, lockdown amanhã, 13 dias, as 9 cidades da Baixada Santista. Vamos ver o que essa medida vai resultar, né? Se não vai ser só questões financeiras para o comércio. Claro, lockdown é necessário, chegamos ao limite, mas é uma medida preocupante e a gente tem que ver se dia 4 realmente isso vai acabar ou vai ser prorrogado.
e como esses pequenos empresários vão conseguir sobreviver, porque além das mortes, a gente está vendo aí muitas falências. É verdade, o prefeito já anunciou aí uma série de ajudas e possibilidades aí para minimizar o problema, colaboração da prefeitura, ajuda financeira da prefeitura às pessoas mais carentes, né, e prorrogação aí, postergação, né, de impostos, pagamento de impostos, essa coisa toda, tributos para esses empresários com mais dificuldades. Doutor Joaquim Fernandes, advogado da área criminal, mais uma vez participa e colabora com a gente aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, Joaquim? Prazer revê-lo. Tudo bem, Boturão? Boa tarde, telespectadores, boa tarde, meu amigo Marquinhos, boa tarde, Cristiane. Prazer enorme estar nesse programa com você. Posso afiançar que antes de entrar ao ar, o debate era mais acalorado. Mais acalorado. Parece que... O doutor Joaquim chegou aqui aceleradíssimo. Debate mais do que normal. Acaloradíssimo. E será, mas sempre em alto nível, né? Claro. Ninguém o acalorado aqui... não é estapeamento. É lógico, né? Claro. Não é estapeamento, vamos deixar é um isso acalorado claro. educado. No campo das ideias. Campo das ideias. Muito bem, lá na Ponto Marco Santana, acompanhando aí as informações que vão surgindo e a sua participação, que é sempre muito importante com a gente aqui. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos na medida do possível. Joaquim Fernandes, Cristiane e Edgar Boturão, que nos acompanham em casa. O Brasil chegou ao colapso na pandemia do novo coronavírus. E agora, lockdown aqui na região, outras regiões do Brasil também decidiram pelo lockdown. E é uma consequência direta de um comportamento muito arraigado pela população e inspirado principalmente pelo presidente da República, que a pretexto de não parar a economia, ele é contra qualquer medida de restrição, de distanciamento social, de redução de atividade econômica, da movimentação das pessoas. E as consequências a gente vê o número aumentando de casos fatais do novo coronavírus, e deixando as unidades de saúde no colapso, sem capacidade de atender. Aquele dilema de que nós prevíamos no ano passado, de que o médico vai escolher quem vai receber atendimento, quem vai morrer, está cada vez mais próximo e em algumas cidades está até acontecendo. E o Edgar Boturão, gostaria de compartilhar aqui mais uma informação que foi revelada pela CNN Brasil. Agora, o grande risco no atendimento é a falta dos insumos para a intubação de pacientes, aqueles medicamentos, analgésicos e assim por diante. E a CNN traz para a gente que em agosto do ano passado, o governo federal ele cancelou a aquisição do chamado kit intubação. E esses remédios, você sabe muito bem que não é que nem ir na farmácia, você vai lá, compra uma cibalena e o atendente te oferece prontamente. São medicamentos complexos, a procura por esses medicamentos aumentou bastante a nível global, então é uma compra muito complexa. Então, se está faltando o kit intubação nesse momento, para ajudar os pacientes a terem uma sobrevida, uma boa responsabilidade é do governo federal que cancelou essa compra do Uruguai. Eu quero cumprimentar você, que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para você que está na reprise. Você sabe que o programa acaba ao vivo às 14h30, tem a reprise às 8 da noite, né? Apenas Deus, né? O nosso ser mais iluminado do universo é que pode saber o que vai acontecer, sinceramente. É a realidade, pura realidade. Só ele aqui pode imaginar, não é? O que pode imaginar, né? Porque no Brasil, acho que nem Deus imagina mais o que pode acontecer. Não é? 37.608 casos confirmados em Santos, 1.165 óbitos, 109.241 aqui em toda a Baixada, 3.532 pessoas perderam a vida. Os sentimentos de todos nós aqui do Ponto de Vista, sempre aos familiares, amigos, né, que perderam um ente querido. No estado de São Paulo, 2.306.326 casos, 67.558 pessoas morreram. Mais ou menos o estádio do Palmeiras.
talvez mais um pouco, né? Palmeiras, acho que 55 mil, acho que não chega a 60 mil, né? No estádio do Palmeiras. Junta o Palmeirão lá com a Vila Belmiro. Pronto. Junta os dois estádios e enche de cadáveres. Essa é a imagem que você, paulista, deve fazer nesse exato momento. E no Brasil, então, 12 milhões de casos confirmados, 294.115 pessoas morreram, eram os números de ontem à noite, né? Claro que nesse momento já temos aí muito mais, estamos às portas dos 300 mil óbitos oficiais no Brasil, com qualquer médico, infectologista, com qualquer pneumologista, epidemiologista que você converse, todos eles dizem que não é verdade, que o número é muito maior do que esse aí que é apresentado, né? Bom, Cristiane, estamos aí às portas do lockdown, está preparada já? Temos que estar, né? É inevitável o lockdown, chegamos ao colapso, como falei no começo, também Boturão lembrou, enfim, todos aqui chegaram a essa conclusão, que não é uma conclusão, né? É uma realidade. Chegamos ao colapso. Infelizmente, 1 ano de pandemia e nada mudou com relação à saúde. Lembrando que a situação da saúde ela vem antes do coronavírus, né? Existe o sistema CROSS, que é o sistema que regula as vagas aqui na região. Muito contestado. E recentemente houve um veto, né, do governador João Dória ao projeto de lei do deputado estadual Caio França, com o apoio da União dos Vereadores da Baixada, para trazer uma transparência ao sistema CROSS, né? Porque o que acontece? Hoje ninguém sabe qual é o critério das vagas, mas antigamente, né? Hoje a maioria dos casos são Covid mesmo, enfim, a situação chegou num caos, não há o que contestar. Mas antes da pandemia, os casos que eram encaminhados para a UTI, não havia uma transparência, não havia uma fila correta, enfim, e muita gente já morria na fila do sistema de saúde antes da Covid, né? A gente teve 1 ano de pandemia, poderia ter sido 1 ano de preparação, claro, a gente entende que não há verba, que tem uma série de dificuldades, mas hospitais de campanha foram construídos, montados, na verdade, né? Montados e desmontados, a bel prazer, e agora estamos aí no colapso completo da saúde e, novamente, temos que nos recolher no lockdown, sem contestar o lockdown, não estou contestando o lockdown, acho que não há o que ser feito nesse momento, o que teria que ter sido feito, teria que ter sido feito antes, para evitar que 1 ano depois a gente estivesse voltando ao março de 2020, né? Pois é, março de 2020, finalzinho do março de 2020, eu me lembro bem, né? 29 de março de 2020, inclusive é aniversário de um amigo meu, né? Amigo de infância, o Lalo. E foi quando eu tive meu pico febril, viu, Joaquim Fernandes? Exatamente nesse dia 29, estava fazendo 1 ano, né, quase, né? Então. E daí, 12 dias depois, eu estava liberado, então eu andei circulando, infelizmente acabei fazendo alguns 2 ou 3 programas ainda aqui, meio no sufoco, meio cambaleando e tal. Depois acabou confirmando, né, o Covid. Graças a Deus foi um caso mediano, mas fiquei muito incomodado, dor de garganta que não terminava nunca, uma febre chata, não muito alta, mas chata, que não ia embora, dor do corpo, aquela coisa complicada, e graças a Deus nenhuma complicação respiratória, diferente de você. Né? Você teve uma complicação respiratória chata e virou o ano aí na casa de saúde, graças a Deus, muito bem atendido. Né? Muito bem atendido, me recuperei, estou me recuperando ainda. Está bem agora, né? Estou me recuperando do ponto de vista respiratório. Pulmonar e tudo, né? Faço terapia respiratória com a doutora Juliana e faço também faço a fisioterapia muscular, porque eu tive um prejuízo muscular muito grande com a Covid. E olha que eu fiquei 8 dias internado, mas não fiquei entubado. Imagina. Bom, você não foi nem para UTI, você foi, né? Não fui, fiquei só com medicamento e oxigênio. Imagina quem fica numa situação dessas. A né? recuperação UTI, é pior. E hoje tem casos de UTI aí, eu conversava com o Augusto, né? Com a Porra de Casa, com o Ademir Pestana, Santa Casa de Beneficência, eles dizendo que a coisa piorou a tal ponto, porque hoje as pessoas são mais novas fisicamente, que estão de idade mais jovens, né, que estão sendo internadas, né? As pessoas estão ficando 60 dias dentro de uma UTI, 50 dias dentro de uma UTI, 45 dias dentro de uma UTI. Imagina uma situação dessas, né? Mas estamos aí às portas do lockdown, né? Começa amanhã e acho que nos resta colaborar e tentar, né, conscientizar, pelo menos tentar conscientizar as pessoas que é preciso
ao distanciamento, máscara, né? Não há dúvida quanto ao lockdown, né? Não há dúvida de que é a medida, neste momento, extrema e necessária. Não é? Jamais eu faria um desserviço neste momento de falar alguma coisa contrária a isso. Agora, me preocupa, por exemplo, que a decisão tomada pelos 9 prefeitos seja pelo lockdown. Muito bem, isso foi anunciado acho que quinta ou sexta-feira. Beleza. A minha pergunta é a seguinte. Teve muito a ver com a decisão do prefeito de São Paulo também. Perfeito. Mas, veja, os telespectadores de outras cidades vão entender bem o que eu vou falar agora. E eu vi, com muita tristeza, por exemplo, o prefeito do Guarujá falando que está, acho que no jornal, de sábado, domingo, ele está entristecido, porque ele é médico. Mas Guarujá não tem Covid. Desculpa. Não sei o quê? O Guarujá não tem Covid, porque no Guarujá... São Vicente também não. São Vicente não tem. Ah, mas como é que você está falando isso? Gente, as pessoas estão na rua. No Guarujá abriu pizzaria. Não teve, a fiscalização não foi efetiva. Praia Grande, agora é que fecharam a praia. O negócio está bombando nessa cidade. Então, vamos verificar se o lockdown vai ser das 9 prefeituras ou Santos vai assumir esta obrigação e as cidades do seu entorno ficarão só naquele inglês ver. Ou seja, vai fazer o decreto, mas eu não vou fiscalizar. Gente, desculpe, Vicente Carvalho ninguém usava máscara, ainda não usa. A área continental do São Vicente? Não usa. Então, assim, é muito fácil. A conta, obviamente, dos hospitais, na região, principalmente Santa Casa, Casa de Saúde, essa irresponsabilidade dos municípios contíguos, ela cai em Santos. Eu tenho você lembrou aí, na virada do ano, final do ano, na época do Carnaval também, teve um discurso extremamente infeliz, né, da prefeita de Praia Grande, né? Sim. Acho que ela, não sei se ela não pensou bem no que ela queria dizer na época. Aí ela comprou uma briga com um famoso apresentador da TV Bandeirantes, que faz um programa de rádio também, né? O Datena, uma briga com o Datena, desnecessária, né? Porque, na verdade, não foi o Datena que a atacou, né? Ela que disse que não dava para parar, como é que as pessoas vão deixar de ir para a praia, nós estamos no verão e tal. Enfim, ou seja, ela foi extremamente infeliz. Não sei se ela quis dizer exatamente isso, ou se ela não conseguiu se expressar bem, né? Já que não é bem a praia dela, essa coisa, né? Ela não é... ela está na política há muitos anos, há mais de 20 e tantos anos, né, com o prefeito Mourão. Mas se colocar na linha de frente, né, é a primeira vez, né? Agora ela foi de uma infelicidade tremenda. Edgar, o que você está falando tem muito sentido com o que aconteceu, lembrando o que aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira houve uma reunião do Condésio, os 9 prefeitos da região, para eles acertarem, afinarem o discurso para tomarem medidas de modo conjunto. E aí cada um da sua cidade estabeleceria o seu decreto com as restrições. E houve muita discordância, muitos impasses ali. Uma prova incontestável disso daí é que a reunião, que se encerraria às 4h30 e teria uma entrevista coletiva, ela atrasou nada menos do que 3 horas para ser concluída. Então, houve muitos impasses, alguns prefeitos ali argumentaram, alguns até deixaram transparência ali uma certa convicção ali com a relação à efetividade dessas medidas, até indo em sintonia com o discurso bolsonarista. E outros, no caso da prefeita de Praia Grande, que em alguns momentos da reunião, ela falou sobre a impossibilidade de haver uma fiscalização. Por exemplo, com relação às praias. Ela falou assim, poxa, como é que eu vou cercar... como é que eu vou colocar gradil nos meus 23 quilômetros de praia? E assim por diante. Mas depois, como houve muita conversa, se chegou-se ali a um consenso. E aí o Joaquim está coberto de razão. Até aí ela foi sincera no que ela falou. Sim. Mas o que preocupa, Edgar Butrão, é quando o prefeito, por convicção, né, ou falta de convicção da eficácia das medidas, ele não coloca a máquina pública municipal para fazer a devida fiscalização. Isso que é a grande preocupação, que vai muito em encontro ao discurso bolsonarista, de que é uma gripezinha, que vai acabar atacando a economia. E também aí, além da convicção em si, que acompanha o pensamento bolsonarista, tem também sim a pressão
de um grupo barulhento, mas pequeno, de alguns comerciantes, de alguns empreendedores que não veem, que acham que devem continuar funcionando, com aquele falso argumento de que, olha, eu preciso garantir o sustento, tem muita gente em casa que não está sofrendo com isso. Todos nós estamos sofrendo com a pandemia. Então, nesse contexto, é importante que o lockdown ele seja um estado de espírito, as pessoas percebam a importância, a necessidade de se interromper as atividades econômicas nesse momento. Eu só coloco o seguinte, nem todos estão sofrendo. Né? Os servidores públicos não estão sofrendo. Não é verdade? Não, estão sofrendo. Depende do qual você esteja falando, né? Não, da área da saúde, da área da segurança pública, a área de ação social. Da ação social. Não estou falando daqueles que uma barbaridade, estão envolvidos no combate ao coronavírus. Estou falando dos demais. Põe o judiciário aí. Vamos lá, põe o Ministério Público. Esses caras estão tranquilos. Esses caras não têm problema. Agora... Esses caras são de outro planeta. Com certeza. Agora, o que eu coloco para você, Marcos Santão, é o seguinte. Eu acho que, quando eu fiz a crítica quando cheguei, não na mesma intensidade, não o farei, mas eu digo o seguinte. Para o comerciante, qual é o grande plano do comerciante hoje? Que ele não está funcionando. Porque de março até aqui, toda hora tinha uma coisa para o cara. Agora é amarelo, amanhã é azul, depois vermelho. Não, agora você põe máscara, agora tira a máscara, agora é 30%, agora é 40%. Veja, não houve alguma coisa que fosse mais razoável. Ora, na Folha de São Paulo, de domingo retrasado, uma moça escreveu, eu não me recordo agora, mas posso mandar depois para você, que morava na Espanha. O artigo é dessa moça que morava na Espanha. Ela disse, olha, nós estamos há 6 meses numa fase emergencial. Na Espanha? Na Espanha. Todo mundo sabe que às 5 horas da tarde, todos os bares fecham, os restaurantes fecham. Das 5 às 8 só pode delivery, nas mesas só podem 6 pessoas. Veja, é uma coisa mais razoável. O grande problema é que faltou aqui, a crítica vai àqueles que estão à frente, principalmente o governador do estado, faltou uma uniformidade. Porque se a gente tivesse cuidado de algumas coisas de maneira correta, gente, ó, o bar só vai abrir até as 5 da tarde. O cara vai estar funcionando, ele vai abrir 6 horas da manhã, vai fechar às 5 da tarde. O problema é que uma hora é amarela, outra hora é vermelha, outra hora é azul, depois volta para verde, aí para tudo, volta tudo. Você vê, até quinta-feira só podia drive-thru. Aí o cara se prepara para o drive-thru. Não, agora não pode mais drive-thru, só pode ser o delivery. Então é um problema que os governantes não entendem que a atividade econômica ela é importante, ela é, obviamente que ela é. Claro que a saúde e a saúde da população ela é mais importante, mas ela tem que ter um equilíbrio no negócio. Exato. Então, às vezes a impressão que eu tenho é de que apostaram muito que nada aconteceria e aconteceu. Essa é a impressão, uma surpresa, pegou todo mundo surpresa. Me permite até, a questão dessa falta de planejamento é geral, né? Tanto o governo não se planejou, a gente vê que hoje é um resultado dessa falta de planejamento, e não deu chance do pequeno empreendedor, do comerciante se planejar também. Porque mudar de fase, eu já disse isso aqui outra vez, mudar de fases como a Lua, fica muito impossível de trabalhar, né? A pessoa que tem o seu pequeno empreendimento, ele compra estoque, ele não sabe se ele vai poder estocar aquilo, principalmente o pessoal do ramo de alimentação está perdendo muito, né? E aí depois pode abrir, aí ele compra, aí não, amanhã já não pode mais, aí ele faz o que com esse material que ele comprou? E como ele vai pagar o fornecedor, como ele vai manter o funcionário? Então, é claro, volto a dizer, não é negacionismo, ninguém aqui acha que não tem que ter lockdown, mas está na hora de olhar para todas as camadas da sociedade como um todo. Teria que ter uma isenção aí de impostos, não adianta anunciar empréstimo para esse grupo de pessoas, sendo que esse empréstimo é para ele devolver em tributos para o governo, né? Para ele pagar IPTU, pagar alvará, etc., de uma coisa que ele não está lucrando. Quer dizer, você vai me dar com uma mão e tira com a outra, né? Complicado. É uma situação difícil, né? A gente já discutiu isso aqui, vários especialistas, né? O Chagas, principalmente, que é um especialista em finanças públicas, cansa de repetir isso, né? O Fabrício, quando vem aqui também, né? Conhece muita economia, enfim. Só a União pode fazer esse controle. Só a União poderia fazer essa coordenação nacional, né? Só a União emite moeda.
Só a União tem poder, 63% do bolo tributário brasileiro vai para os cofres da União, né? Os prefeitos estão se virando dentro de uma lata de siri, né? Estão fazendo o que podem e o que não podem, né? Infelizmente não há uma coordenação nacional e a carta ontem desses grandes economistas, dos banqueiros que a gente contesta também, enfim, né? A carta deixou isso claro ontem, a gente pode discutir isso aqui até daqui a pouco, né? Vamos fazer um rápido intervalo, tem um vídeo aí que eu vou tentar colocar aí, eu sei que é de um evento privado, né? Mas houve uma denúncia pública, não é? É um condomínio fechado aqui em Santos, piscina, enfim, o pessoal lá no domingão aglomerado, todo mundo sentado debaixo do guarda-sol e tal, e não teve dúvida. Uma condômina passou a mão no telefone e chamou a polícia. O que eu vou fazer? A minha opinião, ela está absolutamente certa, né? É verdade. Ou a gente tem cidadania, ou a gente não tem cidadania. Se não tem cidadania, não pode conviver em sociedade. Vamos para um rápido intervalo. E lembrando que estamos num pré-lockdown aqui na Baixada Santista, estamos conversando sobre esse e outros assuntos aqui com a Cristiane Desconce, cientista político, que mais uma vez está com a gente, o Joaquim Fernandes, advogado da área criminal, e o Marcos Santana acompanhando as informações que estão surgindo. Não sei se tem aí o vídeo aí, ou mais um pouquinho? Mais um pouquinho para colocar esse vídeo. Eu vou colocar o vídeo, entendeu? A denúncia é pública, né? Que ninguém vai identificar o condomínio. É um condomínio fechado, com piscinas, enfim. E o pessoal lá, todo mundo aglomerado, tomando um chorpinho, cervejinha, não é? Comendo seu churrasquinho, enfim. Uma coisa completamente sem pé nem cabeça, porque muito se critica, né, as áreas mais carentes, os lugares mais distantes, né, Joaquim? Você sabe muito bem, a gente fala sempre isso aqui. Eu questionei aqui o governador João Dória, quando ele fez aí a fase roxa, aí fez a fase vermelha, como é que chama? Emergencial, enfim, não foi isso? Foi. Vermelho emergencial e tal, né? Como é que vai fazer com o isolamento social lá em Paraisópolis, né? Nas grandes comunidades aí do estado de São Paulo, da Baixada Santista, por exemplo? Mas aqui não é uma comunidade, é um condomínio fechado de gente que tem uma condição financeira bem alta, né? Então, no momento que estiver pronto, o Anderson avisa aí, diga aí, Santana. Vou registrar as participações aqui do primeiro Elvio Ritt, que nos honra com a audiência dele. Ele diz o seguinte: em relação ao que você disse aí, Edgar Boturão, em relação a ele, só Deus, ao futuro a Deus pertence, o Elvio diz o seguinte: com ele, entre aspas, no poder, nem ele, com maiúscula, pode saber o que pode acontecer. Não, ele minúsculo, realmente, é um dos maiores absurdos que a política brasileira já fez na vida, né? Jair Bolsonaro é um sujeito fora da casinha. Enquanto o mundo está pegando fogo, o Brasil está pegando fogo, o Brasil está sendo esculhambado no mundo inteiro, ele estava preocupado em se ele ia decretar estado de sítio, que existe essa possibilidade por parte dele, preocupado com o estado de sítio, falando que o meu exército... Às vezes eu tenho a impressão, já não é a primeira vez, que o caos, ele quer o caos, né? Talvez imaginando que do caos ele consiga transformar-se em Jair Bolsonaro I. É a única coisa que eu consigo imaginar. O Maduro, Jair Bolsonaro I, o Maduro. Né? Porque ele tem muito do Maduro, embora os alucinados aí que o defendem só o sinal trocado, se recusem, né, a assumir, né? Eu vou te deixar essa parte para a Cristiane fazer uma rápida análise, né? O que a gente vê, ele foi, pela forma como o Bolsonaro foi eleito, foi num revanchismo ali contra o PT, né? E ele, quando eleito, arrumou outro adversário, que é o João Dória. O João Dória adorou também, né? Para ele usar isso como uma escada, para ele ter uma projeção nacional também. Então, enquanto o Brasil for polarizado e não politizado, a gente vai ter muito problema ainda. As pessoas precisam se politizar e não mais polarizar, porque às vezes as discussões, elas parecem que são apadrinhadas. Por exemplo, se alguém defende a economia, é bolsonarista. Se alguém defende a ciência, ele é Dória. E, na verdade, as pessoas elas podem pensar por si próprias e serem muito sensatas, terem bom senso, né? Que é o que faltou lá na questão da festinha particular, né? Exatamente. Então, aí o vídeo aí, vamos soltar, pode soltar aí, Anderson, por favor, né? Uma denúncia, uma moradora, sem áudio, por favor, uma moradora desse condomínio, né, fechado em Santos, ontem, pela manhã, próximo horário do almoço,
aí a turma toda na piscina, todo mundo aglomerando, ali os guarda-sóis ali, veja bem, né? Quanta gente junta, quanta gente reunida. E aí, é isso mesmo, um vídeo com uma passagem curtinha. Obrigado, Anderson, só para a gente fazer o registro. A moradora do condomínio pegou o telefone e chamou a polícia. Não, Joaquim? Eu acho que é corretíssimo. Porque assim, isso você foi muito feliz quando fala da cidadania. Né? Cidadania, o sujeito fala, bom, eu vou fazer o que é o necessário para o meu vizinho, né? Para o meu, o mesmo morador que eu aqui na cidade. Né? E de fato a doutora foi muito bem quando fala esse negócio da polarização. Né? A gente quando defende alguns pontos, o cara te nomina, você é comunista. Isso. Se você fala um outro negócio, você é bolsonarista. Gente, desculpa, eu não sou nem bolsonarista, nem sou comunista, eu sou só um sujeito democrata. É um republicano. Eu sou um republicano. É o bem do país, claro. Só isso, pô. Agora, isso não impede a gente criticar o prefeito, criticar o governador, criticar o senhor presidente da República, que nas suas esferas de competência, ao longo desse 1 ano, tem muita responsabilidade. A maior parte está com o governo federal? Eu não tenho dúvida, mas eu não posso excluir, não posso absolver o governador, eu não posso absolver o senhor prefeito, né? Por quê? Nos limites daquilo que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, o prefeito e o governador têm responsabilidades. O senhor governador vem, toda semana ele dava uma entrevista 15 para o meio-dia ou 15 para 1, dizendo que neste estado, assim mesmo, Sim. não haverá problema com oxigênio, com vagas, aqui o povo paulista. E aí o cara está com as calças na mão, já na última aparição ele nem aparece na reunião, né? Deixou na mão da ciência. Então, olha, assim, se todos tivessem deixado nas mãos da perfeito. ciência, eu acho que nós teríamos uma só que a ciência, às vezes, Com certeza. só que a ciência, às vezes, não consegue explicar determinadas coisas, né? Então, por exemplo, tivemos eleição, eu já sempre falo isso, eleição, Réveillon, não teve carnaval em tese, férias, estava todo mundo tranquilo. O Rio de Janeiro não tinha máscara no Rio de Janeiro, não existia máscara no Rio de Janeiro. Agora o prefeito falou, agora ninguém vai na praia. Então, assim, faltou o que eu vejo... Falta articulação nacional, Joaquim. Tudo bem, mas isso tem uma explicação. Não dá pra fugir disso. Veja, você tem as responsabilidades do governo federal, liberação de verbas, coordenação nacional. Mas, por exemplo, Boturão, você falava, e a doutora falou sobre o problema dos comerciantes. Veja, um dos projetos de lei, logo que a pandemia saiu, era para suspender durante 6 meses, as ações de despejos de natureza comercial e residencial. E foi vetado. Então, veja, na verdade, nem a classe política estava preocupada com o que o Brasil ia passar, pô. Eu acho que não precisava nem de uma coisa dessa. Acho que é uma questão de bom senso, né? Você não pode exigir de uma hora para outra que o sujeito te repasse tudo aquilo que ficou para trás, do dia para a noite, vai quebrar todo mundo, meu amigo, entendeu? Pô, vai todo mundo entregar ponto, vai todo mundo entregar os proprietários que ficam com seus imóveis, concorda? Efeito dominó, porque Isso a é partir do lógico, momento claro, que não tem que haver um consegue... equilíbrio, um bom senso em todo tipo de negociação que houver, sabe? Vai recuperar, quer recuperar não sei quantos por cento, IPCA, e não sei o quê, e mais não sei o que lá, num período como esse. Pô, o cara está vendendo o almoço para poder jantar. Mas eu vou falar para você, do ano passado, uma cliente negociando com um dono de um ponto ali no Boqueirão, falou, olha, ao invés de sempre locatária de 10 anos, falou, olha, ao invés de eu pagar os R$5.000 de aluguel, você não pode fazer para mim, durante 6 meses, metade? Ela falou, não, pode desocupar. E agora vamos ver por quanto tempo ele vai ficar desocupado. Né? Entendeu? Então, assim, o grande problema é que talvez agora, muitas pessoas vão rever os seus conceitos, né? Porque grandes corporações estão entregando andares, prédios, salas, e isso, aquele cara que vivia só de alugar, né? O cara que tinha renda do cara, só locação, está com problema. Então, assim, isso me preocupa demais, eu fico angustiado, né? Eu fico angustiado. Nós todos ficamos, não tem dúvida, né? A situação é muito, muito complicada, eu acho que tem que haver bom senso de todos os lados. Eu lembro de uma história de um famoso médico aqui da cidade, é um médico empreendedor aqui na cidade de Santos. Ele tinha várias locações aqui pela cidade, de casas, enfim, onde funcionavam lá as atividades dele.
Aí numa dessa o cara cismou que já dei muito tempo e tal para você, sabe? E ele estava construindo lá a sua própria, né? Seu próprio local de atuação. Aí o cara chegou a apertar, não, agora você tem que pagar 30%, porque o reajuste é esse, já te ajudei bastante e tal, não sei o quê. Mas quando é que você quer esse reajuste? Não, eu quero para agora, para esse mês aí, mas você quer me dar 30%, 25%, sei lá, não, eu quero e tal, não sei o quê. É o seguinte, você vai lá amanhã não dá, mas hoje é segunda-feira, até sexta-feira você vai lá e pega a chave. Aí o cara caiu para trás. Como pegar a chave? Você vai me devolver? Mas vou com um mês de antecedência. Eu ainda vou te pagar o aluguel que eu não vou usar, mas eu vou te devolver. Pode pegar o imóvel lá. Foi lá, tirou o que ele tinha e entregou a chave para o cara. Isso vai fazer uns 6, 7 anos. Eu fiz questão, quando esse médico me contou esse caso, eu fiz questão, toda vez que eu passava por próximo desse, eu olhava para aquela casa onde funcionava aquele local. Está 6, 7 anos para a parada, sem conseguir alugar. Isso aconteceu com uma prima minha também, que era sócia de uma academia, na Academia Praia, vai ficar próximo ao Canal 2, ali em frente à praia. O cara fez porque fez. E eles tiveram que entregar, eram 3 casais, tiveram que entregar o imóvel. Ficou 5 anos aquilo ali fechado, 4 anos, talvez esteja exagerando, 4 anos fechado aquilo ali. Sabe, todo mundo precisa ter bom senso, gente. Edgar, o que você está relatando para a gente aqui demonstra falta, ganância, né? E também falta de empatia. E me lembrou um provérbio chinês que diz o seguinte, olha, conheci uma vez um sujeito que era tão pobre, mas tão pobre, que só tinha dinheiro. Isso é grave. Olha, eu não sei se está na ponta aí, Anderson, esse outro vídeo aí. Muitas manifestações, né, em São Paulo, enfim, né, contra o governador João Dória, né? Vamos ver o movimento. Tira o áudio, por favor, aí, tá? Sem áudio, pode soltar aí esse vídeo. Veja, a pessoa está percorrendo um bairro importante de São Paulo e olha aí quando ela começa a observar a sua frente. Acho que é Jardim América. Jardim América. Jardim América. Já sabe, olha, polícia, olha quantas viaturas da polícia paradas em torno da casa, da residência do cidadão. Olha aí. E vem mais polícia. Veja bem. Isso foi agora, hein? Sábado. E a pessoa estava circulando com o carro, né? Foi gravando no celular. Olha aí o que tinha de policiais em volta da moradia. Opa. Você viu ali a bandeira, né? A bandeira do Estado de São Paulo. Olha aí. E a bandeira do Brasil, portanto, era o muro da residência do governador do Estado de São Paulo, João Dória. Aí eu pergunto, por que é que ele não é um governador, como outros todos, que foi ocupar o seu lugar, de fato e de direito, no Palácio dos Bandeirantes? Lá ele estaria absolutamente protegido. Não teríamos essa cena, na minha opinião, patética. Patético isso. Um exército ali plantado, a proteção dele, da esposa dele. Ele mora numa mansão, né? Uma casa que faz inveja aí a muitos milionários, né? Uma casa espetacular do João Dória. E aí, uma cena inacreditável, né? Corpo policial ali parado, a troco de nada, a proteger o governador que está sofrendo ameaças de todo o comércio, pequenos e médios empresários, por toda essa situação que nós estamos vivendo. Se tivesse ele, né, no seu devido lugar, não tivesse transformado o Palácio dos Bandeirantes num local de eventos, como ele fez, né, e estivesse lá na área residencial, como todos os governadores fizeram, a proteção seria natural, Joaquim. Com certeza. Você sabe disso. Não, veja, isso, porque o discurso dele, desde que ele tornou-se político, segundo ele era só um gestor, é de que ele morando na casa dele, ele dá a noção da independência, né, de político, a diferença de ser político e ser gestor. Mas eu quero lembrar que esse uso indevido de policiais, tinha um exército lá para guardar o... Quantas ruas deixaram de ser patrulhadas, né, Joaquim? Vem ao encontro... Fora o incômodo da vizinhança. Com certeza, nós temos uma cultura de poder, que o cara que está no poder, o exercício do poder, ele tem que ter benesses. Desde a vaga do carro, né? Desde o carro chapa branca, a matéria da semana da revista eletrônica Cruzoé, de que o Supremo Tribunal Federal tem uma sala no aeroporto de Brasília, 2 milhões de reais por ano, para que os ministros não se cruzem com os mortais. Uma sala que é usada para os caras, é um lounge, olha que bonito,
para os ministros terem lá, tem funcionários, etc., para que eles não cruzem com as pessoas e sejam os últimos a entrarem nas aeronaves. Então veja, o Brasil precisa rever essa sua relação com o poder, né? É o micropoder. O cara, quando ele assume o poder na prefeitura, ele já tem que ter um motorista. Não estou falando nessa prefeitura, estou falando de forma geral. Ele tem que ter um motorista e a vaga. Essa vaga aqui é do secretário, essa vaga aqui é do diretor, essa vaga aqui é do inspetor. Então, assim, e o do João Dória mostrou que para que um exército? Quantas mil pessoas iam até a casa do governador? Não tinha ninguém, né? Gente! Nítido na imagem que não tinha nenhuma ameaça, Porra. não tinha uma aglomeração, como, né, a palavra da moda, aglomeração ali Só na faltava porta. ter helicópteros, né? Não tinha nada. Sobrevoando lá para proteger Absurdo. o espaço aéreo da residência do João Dória. Pô, não é possível que nós estamos vivendo. Dória, aproveita, corre para dentro do Palácio dos Bandeirantes. Desfaz aquela bobajada toda que você fez, transformar o Palácio dos Bandeirantes no local de evento. Não tem evento. Até ali de tudo não tem evento. Até nisso você deu azar, né? Não tem evento, nós estamos no meio de uma pandemia, não é possível fazer evento. Pintou lá o salão principal todo de preto, não sei o que fez com os quadros, as fotos dos ex-governadores, sei lá onde ele fiou aquilo tudo, enfim, né? E vai para a ala residencial. Todos os governadores moraram na ala residencial. Olha a confusão que você está arrumando. Que coisa mais sem pé nem cabeça. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre o decreto, né? Esclarecer um pouquinho mais o decreto do prefeito de Santos, que saiu ontem, domingo, né? E depois a gente fala um pouco mais também sobre essa carta aí dos economistas, que de acordo com o ex-ministro Antônio Delfim Neto, falou hoje cedo numa importante emissora de rádio de São Paulo, essa carta nada mais é do que o pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta rapidamente, não é? A carta aberta de 500 economistas, banqueiros, enfim. Casa caiu. Casa caiu? Casa caiu. É. Eu acho também que a casa caiu. Aliás, o depoimento do Delfim Neto hoje pela manhã, numa importante rádio de audiência nacional, foi muito claro, né? Disse que a carta é muito longa, né? Ela é muito explicativa, enfim, não precisava tantas explicações, enfim, a situação do país é muito ruim, né? Bolsonaro não inventou a crise, mas simplesmente triplicou, quadruplicou a crise, né? Sem dúvida nenhuma, ainda mais numa pandemia. Ele disse isso que você está colocando agora, né, Joaquim? Casa caiu. E é o seguinte, o próximo, veja, o empresariado está desembarcando, né? Os banqueiros estão desembarcando. Os próximos serão os políticos do Centrão. Porque na hora, quando o Lula foi absolvido de maneira ridícula, absolvido não, foi solto de maneira ridícula pelo Supremo Tribunal Federal, o jogo político sofreu uma mudança. Totalmente. Sofreu uma mudança. O presidente, que em tese estava lá tranquilão, já colocou o pijama, a parte de baixo do pijama, né? E a máscara? E a máscara? Né? Aí o empresariado falou, pô, mas o Lula está aí. O Bolsonaro só faz, olha, ele só produz problemas todos os dias, né? E aí o empresariado fala, meu dinheiro está indo para o beleléu, né? É dólar, euro, libra, queda da bolsa. Ah, mas a expectativa é a pior possível. E na hora que o Centrão verificar que ele pode não ser reeleito, que a situação dele começa a ficar ruim, desembarca. Ele já pisou na bola, o senhor presidente da República, com o Arthur Lira, né, ao não aceitar a indicação da médica. Doutora Ludmila. Rajar. Né? Então, assim, vai se complicando a vida dele, né? Cria um problema com o Supremo Tribunal Federal com o negócio de estado de sítio. Aí o Fux liga para ele, segundo as notícias da imprensa, não é nada disso. Então o cara falou, eu li, assisti, ouvi. Não, nós estamos no estado de sítio, mas o meu exército. O que esse cara está pensando da vida, velho? Essa carta, Cristiano, ela basicamente tem centenas de assinaturas, a gente citou aqui, né? Mais de 500. E defende mais de 500. Urgência da vacinação, pede políticas públicas com base na ciência, né?
O grupo que assina a carta, formado, como falei, grandes economistas, famosos economistas, gente do Plano Real, inclusive, enfim, né? Banqueiros, né? Grandes empresários, enfim, né? Critica a negligência, cita a negligência do governo Bolsonaro, condena o tal falso dilema, né? Que a gente cansou de bater nisso aqui, entre salvar vidas e a economia, né? Entre os nomes, por exemplo, Pedro Malan, Maílson da Nóbrega, Marcílio Marques Moreira, Rubens Recupero, todos ex-ministros da Fazenda, Armínio Fraga, Afonso Celso Pastore, Gustavo Loyola, Ilan Goldfein, Pércio Arida, todos eles ex-presidentes do Banco Central, Pedro Moreira Salles, do Itaú Unibanco, né? O José Olímpio Pereira, do Credit Suisse, enfim. Roberto Setúbal, do Itaú. Setúbal, uma série enorme, não é, de figurões. E com essa questão e o Centrão saindo, a governabilidade vai ficar muito difícil. As reformas que não saíram até agora, né? Reforma tributária, e agora então, dentro de uma situação dessa. E a questão, ponto-chave que eu queria tocar, da questão da ministra, que seria a ministra Ludmilla, o Bolsonaro perdeu uma oportunidade absurda de se redimir, inclusive daquela questão do início, que ele não tinha ministra mulher, que ia dar toda aquela coisa. Ele perdeu uma grande oportunidade. Ele não tem a flexibilidade que um político, na posição dele, deveria ter. Não só a flexibilidade, para ele faltam outros atributos aí que a gente sempre comenta aqui, acho que é chovendo molhado, mas flexibilidade e a questão diplomática, né? Também não sabe lidar com a diplomacia. A gente teve vários atrasos aí de vacinas por conta de questões diplomáticas, muita coisa que a família dele andou escrevendo na internet, que gerou uma série de complicações para o Brasil frente ao mundo, fora a vergonha agora que nós estamos passando, né, dessas mortes, e a nossa posição mundial aí, número 1, não é legal. Diga, Santana. Bom, a primeira coisa que me chama a atenção é que o ministro Paulo Guedes tomou chá de sumiço, deve estar embaixo da cama. Assim, né? Que ele está em completo silêncio, não comentou, ele é o assunto dele, né? Então, mais uma prova de que Paulo Guedes é um ex-ministro no exercício do cargo, porque na prática quem é o ministro da Fazenda no Brasil, o ministro da Economia, é o próprio Jair Bolsonaro. Assim como o anterior, o ministro da Saúde, Pazuello, de fato é Jair Bolsonaro. E agora, essa carta de mais de 500 economistas, gente de peso, como o Edgar Butrão destacou muito bem, além do que o Delfim Neto sinalizou de que é um pedido de impeachment, de fato, no campo dos argumentos, ele destrói completamente aquela alegação de Jair Bolsonaro de que é preciso salvar a economia, de que as medidas de restrição vão prejudicar a atividade econômica, que o Brasil, as pessoas vão morrer de fome e assim por diante. Os economistas, né, o chamado PIB, né, o PIB brasileiro, né, o PIB brasileiro, os banqueiros, grandes empresários, os homens do dinheiro. Os donos da grana. Estão dizendo, Jair Bolsonaro, o que você está falando é bobagem, nós precisamos salvar a economia, e para salvar a economia a gente tem que promover a vacinação em massa, vacinar bastante, vacinar rápido, para que a atividade econômica volte na sua plenitude o mais rápido possível. E Jair Bolsonaro, com seus fantasmas, ele não acredita nisso daí. Ele continua receitando cloroquina, promovendo aglomerações e assim por diante. Só que agora ele está tendo um choque de realidade. E essa carta dos economistas vai ter uma pressão muito forte no Congresso Nacional, no chamado Centrão, né? Mas ontem ele passou recibo. O Arthur Lira já tinha sinalizado, e ontem, numa entrevista à Rede Bandeirantes, o programa Canal Livre, o Rodrigo Pacheco disse ali com alto e bom tom de que essa política destrutiva de Jair Bolsonaro está com os dias contados. Ele até usou uma expressão forte de que negar a pandemia é brincadeira macabra. Para mais direto do que isso aí ao presidente Jair Bolsonaro, e vamos lembrar também que na sexta-feira o deputado federal o Júnior Bozella, ele apresentou um pedido de abertura de uma CPI para investigar a postura do presidente Jair Bolsonaro na condução, na falta de condução, na verdade, da pandemia. É um pedido simbólico, mas cada vez que isso daí chega ao Congresso, à Câmara dos Deputados, isso daí tem um impacto muito grande. Então,
indisposição com o Jair Bolsonaro cresce cada vez mais, tanto na Câmara quanto no Senado. Aí ontem ele passou recibo, né? O presidente da República passou recibo no aniversário dele lá, com um monte de gente puseram ali, né? Uma molecada toda, todo mundo aglomerado, gente sem máscara, uma vergonha. Né? No momento que nós estamos vivendo, aí aquela imagem corre o mundo. Não Né? é o momento. E o mundo inteiro desce a marreta nele, desce a marreta no Brasil, enfim, né? Ele veio dizer que o povo quer trabalhar, onde eu vou, o povo me diz, presidente, quero trabalhar, né? E esses governadores, prefeitos fazendo isso, isolamento, lockdown, não sei o quê, podem contar comigo, enquanto eu for presidente, só me tiram daqui morto. Quando ele falou isso, eu falei, bom, ele já sabia da carta. Na hora, claro que ele já sabia da carta, que a carta estava feita, assinada e seria publicada e seria divulgada naquele domingo. Né? Já sabia da pressão que ele ia receber, ele se antecipou, mandou aquela borrachada, veio falar do Exército, o meu Exército estará, né? As Forças Armadas estarão sempre com o povo, não sei o quê, bibibi, bababó. As Forças Armadas têm que estar com o povo sempre, né? Mas não com o presidente. As Forças Armadas não tem nada a ver com o presidente. O chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Mas as Forças Armadas não têm que estar à disposição do presidente da República, tem que estar à disposição do bem do povo. Né? E o bem do povo o que é? A vacinação, né? É isolamento, essa situação toda. Eu tive o cuidado de ler a ação que ele ingressou no Supremo Tribunal Federal para questionar... Contra o isolamento, essa coisa toda. Contra o isolamento, que é, eu acho que Minas, Bahia e Rio Grande do Sul. Distrito Federal também. Olha, o presidente que entra com uma ação daquela, foi o comentário que eu li na hora, eu tive dois pensamentos, que depois, modestamente, se confirmaram depois com as notícias de rodapé. Mas eu tive na hora o meu pensamento. Às vezes você faz uma ação para saber o que vai ser decidido para você criar um fato político. Então, óbvio que aquela ação tem que ser indefinida liminarmente, não tem pé nem cabeça. Mas o que ele vai fazer? Ele entrou com a ação para alguém dizer, olha, na verdade, a ação do senhor não tem pé nem cabeça e continua de responsabilidade dos governadores, dos prefeitos. Ele quer um fato político com essa ação. Porque a ação, me desculpe, a ação é ridícula. Ridícula. Eu vou te mandar depois a cópia para você. É ridícula. Ele quer dizer o seguinte, olha, só quem pode decretar Estado de sítio, o impedimento de ir e vir sou eu. O Estado e o município não pode. E essa não é a discussão. Essa não é a discussão. E aí o que ele quer? Ele quer que venha um ministro, eu não me lembro agora quem foi sorteado, para dizer alguma coisa que ele possa usar politicamente, para dizer, olha, eu não faço nada. Olha por que eu não faço nada. Eles não deixam. Eles não deixam. Entendeu? Então ele está criando um fato político. E isso foi comentários nas notas políticas dos blogs relacionados aos ministros Lewandowski, Marco Aurélio, que dizem que é um absurdo uma ação daquela. Eles não acreditam que um governo pode tentar uma ação daquela. Que a AGU impetrou uma ação daquela, pô. Infelizmente, estamos nessa... Aliás, você falou da AGU, mas o ministro da Justiça do Brasil, eu vou dizer uma coisa para você, hein? Eu não sei por que porta ele vai sair quando este tormentoso governo encerrar seu desgoverno, né, à frente da nação brasileira. Mas por uma porta muito apertadinha, estou achando, pelas atitudes que ele vem tomando, aí, querendo calar a boca de muita gente, entendeu? Entrar com um processo crime, mandar a Polícia Federal. Né? Olha, a circulação das pessoas e veículos pelas vias do município de Santos fica autorizada somente para quem for adquirir medicamentos, para quem for adquirir produtos e serviços essenciais, atendimento, socorro médico, pessoas ou animais, embarque ou desembarque em terminal rodoviário, atendimento em situações de urgência ou necessidades inadiáveis, prestação de serviços ou atividades autorizadas pelo decreto. Mas, por exemplo, posso fazer uma observação? Os itens principais aqui. Ainda a OAB está negociando com o governo municipal, mas eu tenho um problema. Eu tenho audiência amanhã telepresencial. Aí você vai falar, posso fazer de casa? Mas e meus documentos que estão lá? Não, mas você pode ir ao escritório. Não, pode justificar. Não, veja. Em tese não poderia. Não poderia, entendeu? Então, assim, tem determinadas coisas que ainda precisam ser esclarecidas e que talvez ao longo da semana sejam resolvidas. Atividades físicas individuais estão permitidas. Então, passear com o cachorro. Aqueles que...
cachorro, aqueles que correm, quem corre, quem faz caminhada, Eu falei quem do cachorro? e quem pedala. Primeiro porque eu passei, e ontem eu encontrei um outro sujeito que estava com um cachorro, que falou assim, eu não sei se vou poder passear com o cachorro. Eu falei, provavelmente sim, porque até na Europa podia passear com o cachorro, né? Caiu por terra, né? Aquela possibilidade lá de trás, que o cachorro seria um transmissor, Isso. que a caneca poderia transmitir. Isso Enfim, o Marcos Caseiro deixou claro aqui na última participação dele, o vírus é respiratório. A gente transmite de pessoa para pessoa, Aerossol. na respiração próxima, na saliva, essa coisa toda, né? Transporte coletivo de passageiros, né? A partir de amanhã, esse é um grande drama, um grande problema, né? Porque foi feita criada uma força-tarefa para minimizar esse problema. Então, lembrando, quando você cria uma força-tarefa dentro de uma prefeitura como de Santos, por exemplo, né? Você vai buscar gente de outros departamentos, né? Você desmonta uma série de situações, né, para você que tem que criar junto com a Secretaria de Ação Social, junto com a Secretaria de Finanças, junto com a Secretaria da Saúde, enfim, né? E as pessoas deixam de realizar aquilo que teriam que fazer para cobrir esse outro lado. Se a gente tivesse um transporte público minimamente organizado pelo governo do Estado, por exemplo, o VLT é um transporte espetacular. Mas tem pouca abrangência, né? Mas 7 horas da manhã a gente já cansou de passar. Passamos várias imagens aqui, 7, 7h15, 7h30. O VLT vem de São Vicente para Santos completamente lotado. Verdade. É uma coisa inacreditável. O governo do Estado não resolve isso. E a região metropolitana tem 9 municípios, né? Você atende só 2 num transporte metropolitano e os outros ônibus. E eu acho que esse vai ser o calcanhar de Aquiles aí do lockdown, porque transporte público intermunicipal, porque a gente vive numa região metropolitana, né? As pessoas são metropolitanas, moram numa cidade, trabalham em outra, enfim, e muita gente de serviço essencial mora numa cidade e trabalha na outra. Como vai fazer com esse transporte aí? Olha, mercado de peixe, mercado municipal, só por telefone, né? No delivery, lanche, restaurante, pizzaria, tudo isso também, delivery. E lembrando, padarias, supermercados, enfim, funcionamento absolutamente normal até às 8 da noite. Sábado e domingo não tem, tá certo? Sábado e domingo não tem supermercado, mercadinho, mini mercado. Padaria eu tenho dúvida, né? Sinceramente, mas pelo que está aqui também não vai ter, Não né? tem. Não tem. Não tem, né? Padaria fechada, né? Fechada também. Então, um pãozinho de sábado, pãozinho de domingo também não vai ter. Realmente é rigoroso, Torrada. é chato, é triste para todos nós. Eu que pedalo, uso a ciclovia 3 vezes por semana, de cabo a rabo, cruzo a ciclovia toda, olhar para aquela praia toda e ver aquilo vazio, cercado, me dá um aperto. Mas é necessário. Eu acho que a gente tem que ter cidadania e colaborar aí com os governos municipais. Cristiane, obrigado mais uma vez. Joaquim, prazer sempre recebê-lo. Obrigado, Marcos Santana está sempre conosco. De segunda a sexta-feira é ao vivo, ponto de vista, 1h30 da tarde aqui pela Santa Cecília TV, com a reprise às 8 da noite. Valeu. Tchau, gente.